ai. É brincadeira? A gente vai falar sobre brincadeira. Ah, mas gente, essa aula é super importante. Sabe por quê? Brincadeira na educação infantil é coisa muito séria. Mas na realidade, brincar é uma coisa séria, né? Brincar é muito bom. Todos nós precisamos brincar. Se a gente não brinca, a vida fica chata, fica pesada, fica cansativa, né? E nós somos seres da ludicidade, né? Nós somos homo ludens. Vocês já ouviram falar essa expressão, homo ludens? Então, como nós somos homo ludens e nós somos ludens, nós somos sapiens, por conta da questão da ludicidade. Então, brincar é muito importante. Se é importante para a gente, imagina a importância desse processo para as crianças pequenas, que são aquelas crianças atendidas pela educação infantil. Já pensou nisso? Então é isso que a gente vai discutir um pouquinho hoje, porque é brincando que se aprende. Não esquece disso, tá? Começando a nossa aula, a gente pode dizer isso aqui, ó. A atividade central da criança é a brincadeira. Nunca duvide disso, tá? É justamente nesse caráter subjetivo da brincadeira, no encontro da realidade, que a criança vai brincando. As brincadeiras são subjetivas. As crianças vão trazendo um pouco da sua realidade sempre que elas estão nesse ato de brincar. Então, quando a gente observa a brincadeira da criança, é possível extrair o que é importante para o seu desenvolvimento. Então, o que faz parte do desenvolvimento da criança, o que é importante, né? Tem vários teóricos, a gente vai até falar deles aqui, do que eles pensam em relação à brincadeira, mas a gente não pode esquecer que na legislação da educação infantil fala-se muito dos eixos do trabalho pedagógico. E um dos eixos desse trabalho pedagógico é justamente a brincadeira. Por isso que a gente tem que estudar essa questão do brincar e valorizar essa questão do brincar. O outro eixo são as interações. A brincadeira também é uma forma de interação, não é verdade? Então, tenha sempre isso em mente, porque na educação infantil isso é prioritário. Então, a gente vai continuar dizendo assim, ó, além do caráter intelectual da aprendizagem, há também aprendizagens de caráter social e de relação com o mundo que são amplamente favorecidas pela brincadeira. Então, o que é isso? O ato de brincar vai favorecendo as relações sociais, né? Então, tem uma questão da cognição, mas também tem uma questão da própria representação do mundo social. Por exemplo, as crianças vão brincar sempre daquilo que elas conhecem, das profissões que elas conhecem, dos papéis sociais que elas veem sendo desempenhados. Não é à toa que as crianças brincam muito de professor, brincam muito de médico, brincam muito de jogador de futebol em alguns contextos, né? Em alguns contextos as crianças vão brincar de ser pescador, desde que isso faça parte da realidade social delas, esse papel social esteja presente. Vão brincar de ser o motorista do ônibus, ou o motorista da van, ou aquilo que está ali no lugar. Isso é tão importante, porque esse tipo de brincar mostra pra gente que a criança está atenta ao contexto, vai representar esse contexto na tentativa de experimentar aquela situação, de experimentar aquele papel. Então é muito importante que a gente não perca de vista o quanto a brincadeira é importante para o desenvolvimento dessa criança e o quanto de outras aprendizagens. A gente fica pensando só em cognição e a gente pensa só em aprendizagem como se existissem esses conteúdos. Não, gente. Na educação infantil, as aprendizagens sociais, as relacionais, as normas, as regras. Pensa que a criança tem que entender o mundo, e vamos combinar que o nosso mundo é bem doido, né? Mas a criança tem que entender esse contexto e ela vai usar a brincadeira justamente como esse processo de exercitação dessas relações. Por isso que é extremamente importante permitir que a criança brinque. Ela vai mostrando sempre seus conhecimentos. Quer ver? Vou dar um exemplo aqui para vocês, tá? Ó, uma criança de 4 anos levanta um lápis ao ar, imitando um avião. Produz um som semelhante ao de um motor e com a mão faz movimentos rápidos e bruscos, simulando piruetas, acompanhadas por modificações na intensidade do som emitido. O que essa observação nos mostra? Você imagina uma situação? Então aqui a imagem não é exatamente disso, porque eu não consegui essa imagem, mas pensa que a criança pegou, por exemplo, uma caneta e começa assim, faz aquelas coisas assim, que eu não sou criança, não vou fazer legal, né? Mas sabe isso? Ok, vamos prestar atenção nesta situação, para que a gente possa entender por que brincar é tão importante. O que ela diz para mim? Quando eu observo esse tipo de brincadeira, o que eu observo em relação às aprendizagens que essa criança já tem? Primeiro, olha só,
ela já tem um conhecimento prévio de que o avião é um transporte aéreo, porque ela está fazendo, ó, no ar, ela não está fazendo no chão e ela não está fazendo na água. Então ela está falando de um avião, transporte aéreo. Ela já sabe que tem um motor, porque ela vai fazer o barulho, tá? E ela vai alternando esse barulho de acordo com o movimento que ela faz. Faz manobras no ar. E outro objeto de forma semelhante pode ser utilizado para representar um avião. Quando ela faz isso aqui, ela pega um outro objeto para simular que é um avião. Isso aqui chama-se simbolismo. Isso é essa função simbólica. E a função simbólica é vital nas nossas vidas, porque o nosso mundo é simbólico. Você quer ver? Eu estou aqui com essa camiseta, né? Essa camiseta aqui é simbólica, porque eu estou dizendo aqui com essa camiseta que eu sou professora de algum lugar. Tá aqui, ó, que é o LAC. Então eu tenho um símbolo. Basta você olhar para essa camiseta e me reconhecer. Se eu não estiver nesse contexto, mas se eu estiver na rua e você me encontrar com essa camiseta, ou encontrar qualquer pessoa com essa camiseta, você associa imediatamente. Não é porque o nosso mundo é simbólico. Então esses primeiros atos simbólicos das crianças que acontecem na brincadeira são fundamentais para ela acessar essa forma da nossa relação com o mundo, que vai ser sempre mediada por esses símbolos, né? Que são os signos e os instrumentos, como Vygotsky nos diz sempre, né? Então vamos lá. A brincadeira, então, vai refletir o conhecimento que a criança possui e vai dar possibilidade de interferências que podem ser feitas no espaço escolar. Portanto, há uma estreita relação entre estes parceiros que se alimentam mutuamente durante todo o processo. Então, espaço escolar, brincadeira. Isso é uma relação de parceria. Uma coisa alimenta a outra e pode potencializar cada vez mais as aprendizagens das crianças se eu consigo observar e criar interferências que sejam interferências positivas, né, gente? Interferências inteligentes, interferências que podem ampliar o pensamento da criança e interferir também, tem que saber quando, né? Quando que a gente pode, às vezes naquele momento nem é legal interferir, é mais interessante que a gente observe. Então, essa experiência da criança com o avião deixa clara essa certa aquisição cultural e o relacionamento que essa criança já estabelece com essa aquisição cultural que ela já tem, né? De forma lúdica, essa cultura vai assumindo um lugar cada vez maior e ressignificado a partir da experiência da criança. Então ela vai sempre brincar de alguma coisa que ela já conhece, de alguma coisa que foi apresentado para ela. A criança que nunca viu um avião, vamos imaginar, vamos supor, tá? Tem uma criança que nunca tenha visto um avião, ouvido falar de um avião, nada, nenhum contato. Ela não vai brincar de avião com essas coisas, com esses sons, fazendo movimento. Ela não vai fazer isso. Por quê? Porque a gente brinca a partir do repertório que nós temos. Veja, a ludicidade, ela com certeza é uma característica humana. Mas as brincadeiras, elas vêm desse aspecto da nossa cultura, das brincadeiras que são locais. Se a gente fizer um apanhado em vários estados do Brasil, e for levantar quais são as brincadeiras infantis que as pessoas brincaram ou que as crianças hoje brincam, a gente vai ver que há semelhanças e há diferenças. Às vezes você tem a mesma brincadeira que é chamada de nome diferente, às vezes você tem uma brincadeira num lugar que nem existe no outro. Então olha só como essas questões são muito relacionadas à cultura. Mesma coisa se a gente for passear aí por outros países e por outros continentes, que a gente vai ver também culturas e brincadeiras completamente diferentes, assim como brinquedos também diferentes. Então o que é o brinquedo? O brinquedo é um objeto, né? É aquele objeto que vai ser o jogo, que vai propiciar aquela situação de brincadeira. Vygotsky vai falar que brinquedo e brincadeira para ele não faz muita distinção, mas a gente aqui está usando essa ideia de brinquedo como objeto para que a gente possa entender essa situação. Bom, a concepção sócio-histórica, então, que é a concepção vygotskiana, ela nos aponta caminhos e nos abre possibilidades para a gente entender melhor essa relação ensino-aprendizagem. E nesse novo pensar, a ludicidade ganha esse papel de destaque por ser uma manifestação humana, a gente já conversou sobre isso, cheia de significados e de associações à cultura. Substitui-se aqui a ideia de que o conhecimento vem do exterior para o interior da criança, abrindo-se uma crítica aos modelos expositivos de transmissão de conhecimento. Então não vem de fora para dentro, mas vem dessa relação, ó, vem dessa interação, né, da criança com o conhecimento. Então se a gente pensa só na questão externa, como se a criança ficasse lá passiva, a gente não ia entender a brincadeira no seu potencial,
de desenvolvimento e de aprendizagem que ela tem. Mas a gente entende que isso faz parte de um processo de desenvolvimento que é fundamental. Então, brincar é um caminho por onde a criança adquire habilidades intelectuais e, sobretudo, sociais. Nós, na etapa da educação infantil, temos responsabilidades em relação à educação e ou cuidado, que são ações indissociáveis da criança. O que é educação? A gente faz sempre uma distinção entre o que é educação e o que é ensino. É lógico que o ensino faz parte da educação, tá? Só que o ensino é uma ação intencional e focada. Então, eu tenho a intencionalidade de ensinar isso e aquilo para a criança. Eu tenho a intenção que ela aprenda isso. Quando a gente fala de educação, é claro que a gente passa por esse processo de ensino, mas de uma forma diferente. A nossa intencionalidade vai estar presente, mas para situações que vão para além dessa questão de aprendizagens de conteúdos ou de aprendizagens de situações específicas, mas que vão trazer para essa ideia da relação com o mundo, né? Quantas aprendizagens a criança tem que fazer? Aprender a se relacionar com a outra criança, aprender a respeitar as diferenças, estou aqui falando algumas, tá? Aprender a ouvir, aprender a falar, os processos de argumentação, ou a narrar, né? Ela tem que aprender a narrar, ela tem que aprender a observar. Então, tem muitas aprendizagens que acontecem nessa ideia da brincadeira. Então, no brincar, as crianças podem se expressar livremente, da sua própria maneira, podem vivenciar papéis, podem criar novos papéis, novas situações, exercitando o raciocínio e a liberdade de escolhas. E é muito bom falar que brincar é muito terapêutico também. Então, assim, a gente vem de um período de pandemia, né, gente? E essa pandemia deixou marcas em todos nós, mas também deixou muitas marcas nas crianças que às vezes a gente invisibiliza, né? Então, nós tivemos que viver processos de luto, as crianças também. Muitas crianças tiveram a vida completamente modificada porque perderam pais, porque perderam avós, ou porque os pais perderam o emprego, vivem uma situação agora muito complexa, né, de fome, de miséria, seja o que for. Como é que a criança pode elaborar essas questões? Brincando. Porque quando ela brinca, ela meio que representa aquela situação. E ela pode, então, vivenciar aquela situação de uma nova forma. Eu vou dar um exemplo disso para vocês, até fugindo um pouco da pandemia, mas eu acho que fica mais claro. Pensa o seguinte, já viu? Já percebeu que é mais ou menos assim? Imagina que você tem uma criança, ou pensa na criança que você foi, e essa criança teve uma experiência recente, que foi para o hospital, porque ficou doente, tomou injeção, ou teve que tomar soro, não sei o que. Bom, quando essa criança tem já a possibilidade de brincar, né, sai do hospital, vai para casa, veja se não é mais ou menos isso que acontece. Ela começa a brincar de médico. Então ela vai lá, vai te dar injeção, ou vai dar injeção na boneca, vai te dar remédio para a boneca, né? Vai ficar querendo medir a sua temperatura. Então tudo aquilo que aconteceu com ela vai repetir na brincadeira. Quando ela repete, gente, não é uma imitação pura e simples. É uma reprodução com significados e com contribuições de quem a criança é, da própria subjetividade da criança, da própria singularidade da criança. E isso é muito importante para que ela possa elaborar todas essas situações vividas. E ela não vai fazer isso só com uma situação, como eu falei, do hospital, não. Ela vai fazer com todas as situações que ela vive. E é muito bom quando isso acontece. Então, especialmente agora, né, que a gente vive esse contexto posterior à pandemia, esse contexto onde as crianças chegaram na escola muito agitadas, né, muito com dificuldades de se relacionar umas com as outras, né, com dificuldades de dividir, porque ficaram muito isoladas. Um grande caminho para a gente apostar, para poder favorecer o desenvolvimento dessas crianças é na brincadeira. E ó, vou dizer uma coisa, tem brincadeira que é dirigida. Qual o problema dela? Nenhum. A gente pode propor às crianças algumas brincadeiras dirigidas, né? Então eu proponho à criança uma brincadeira lá de caça ao tesouro, ou eu proponho uma brincadeira, daquela brincadeira bem bobinha, né? De macaco mandou. Ok, mas eu preciso garantir que as crianças tenham tempo para brincar livremente, ou seja, para que elas possam escolher do que elas querem brincar, como elas querem brincar,
com quem elas querem brincar, porque as crianças desde cedo também têm preferências, também têm aqueles seus amiguinhos, mesmo os bebês do berçário, observe lá, mesmo os bebês do berçário, já tem aquelas outras crianças com quem eles têm uma relação mais próxima. Então a gente tem que estar atento para perceber isso. Bom, vou beber um golinho d'água. A história da brincadeira como algo importante para o desenvolvimento infantil. Bom, começou a se alterar essa ideia de começar a considerar a história importante, a história de brincar importante, a partir de teóricos como Comênios e Rousseau. Nessa época dos autores, a gente criou aquela ideia de criança que era naturalmente boa e por isso uma certa importância foi criada ao brincar. Tá? Então foi criada uma certa importância, entendido como se a criança era naturalmente boa, aquilo fazia parte desse universo da criança, do repertório dela. Só a partir do século XX, ou seja, numa situação bem mais recente, é que os teóricos da Europa Ocidental consideraram o brincar um componente essencial para o desenvolvimento social e intelectual da criança, bem como para o desenvolvimento da criatividade e da própria subjetividade. Então, essa relação que a gente tem com a brincadeira é muito recente. E talvez por isso a gente tem essa dificuldade de dar valor ao ato de brincar. Né? Muitas vezes a própria família, né, vai buscar a criança na escola e pergunta assim para a escola: o que é que você fez hoje? Aí a criança fala assim: eu brinquei disso, brinquei. Aí a família fala assim: mas tu só brincou? Tu vai para a escola para brincar? Só para brincar? O que é isso? Bom, a família está mostrando que não sabe a importância da brincadeira, então ok, eles não são profissionais da área, ok. Mas isso mostra que a escola não está fazendo o seu papel de explicar para os pais qual é a proposta de trabalho, por que a brincadeira é tão importante e o que está acontecendo quando a criança diz que foi para a escola e só brincou. Então são várias situações. Agora, a gente precisa pensar, né? Você que é professor, você já parou para pensar que a brincadeira é importante? Ou você acha que não? Você acha que a criança na educação infantil tem que ficar sentada, aprender letra, copiando, repetindo? O que você pensa? Bom, deixa eu te dizer. Se você pensa que o bom é ficar sentado repetindo, reconstrua a sua forma de pensar. Porque o bom é isso que a gente está apresentando. Isso não sou eu que falo. Isso aqui está tudo baseado em pesquisas. A gente vai falar de teorias. A gente vai falar de ciência, a gente não está falando de opinião. Então, portanto, nós precisamos começar a organizar a nossa cabeça e a nossa prática pedagógica de acordo com isso. E muita atenção, né, gente? Esse é um tema que cai muito em concurso e você não pode cometer o equívoco de falar alguma coisa que vá na direção contrária da importância da brincadeira, de tudo que a gente sabe sobre a importância da brincadeira hoje. Vamos lá, vou continuar aqui. Paralelamente, uma nova concepção de infância foi se estabelecendo como uma criação cultural, muito além de uma classificação etária e biológica, mas apoiada na ideia da diversidade, na ideia de infâncias. A gente fala de brincadeira, pensa logo no período da infância prioritariamente, né? Mas se a gente traz essa ideia de culturas, a gente tem que começar a usar essa ideia de infância no plural, entendendo que a gente não está falando mais de um período etário. A gente não está falando de período etário especificamente. A gente está falando de experiências de infâncias. E as experiências de infâncias são diferentes. Nesse país, muito diferentes. Por conta da cultura, por exemplo, a criança mora perto de um lugar de praia, então ela tem um repertório cultural de brincadeiras, de vocabulário em relação a isso. Onde ela mora não tem praia, mas tem rio. Então ela vai conhecer as questões, o vocabulário e as brincadeiras em relação ao rio. Tem cachoeira, então a gente vai ampliando. Ou então não, é só mato, mas tem muitos animais. Essa ideia de infâncias, dá pra gente entender que não dá pra gente colocar uma categoria única e igual para todo mundo e dizer que as infâncias são ótimas, porque nem sempre as infâncias trazem boas experiências para as crianças, né? Você vê, criança numa situação de miséria, as experiências infantis dela, com certeza não são experiências boas, pelo menos na sua grande maioria, porque passar fome não é uma boa experiência para ninguém. Então a gente tem que ampliar essa ideia de infâncias e pensar que a ideia de brincar hoje, ela vem muito associada com essa ideia de infância
e com essa ideia de prazer. Uma das tarefas das escolas de educação infantil hoje é ser um espaço onde as crianças podem ter boas experiências infantis, de infância, ok? Anota aí, vou repetir. A educação infantil tem que ser esse lugar que garante às crianças a vivência de infância, da sua infância, que garante que essas infâncias serão vividas com experiências positivas. Eu posso garantir isso no espaço da escola, não posso garantir na casa dela, mas eu posso garantir no espaço escolar. E por isso, mais uma razão para a gente pensar no quanto é importante a ideia da educação infantil. Avançando mais um pouquinho, o papel do brincar no desenvolvimento infantil. Como é que a escola vai perceber essa relação, né? Então, a brincadeira se constitui na atividade através da qual os seres humanos exploram as diversas experiências. Olá, meus amigos. Inicialmente eu peço desculpa para você, eu peço licença, pois interrompi seus estudos. Mas esse vídeo da Lá Concursos é um vídeo demonstrativo para todos aqueles que desejam fazer o concurso da Prefeitura de Barra do Bugres. É um vídeo demonstrativo para vocês conhecerem a qualidade do nosso curso. Gente, olha só, quer continuar assistindo essa videoaula? Você quer fazer o nosso curso completo? Cara, aqui é o melhor custo-benefício do mercado. Pode ter certeza disso, o melhor custo-benefício do mercado, tá certo? A partir de 10 parcelinhas aí de R$ 30, você vai estar estudando com a gente um curso focado na banca Selecom, onde nós temos grande experiência de condução dessa banca. Então vem estudar conosco, quer fazer a matrícula, tem um link aqui embaixo, pode clicar e vir estudar aqui na Lá Concursos. Forte abraço, tchau, tchau!